Marcos capítulo 14, por favor, verso 32 em diante. Marcos capítulo 14. Hoje é uma noite realmente de muita felicidade, porque eu estou podendo retomar a série de exposições no escândalo da cruz. O escândalo da cruz, se Deus permitir, é um livro que será lançado também até o final do ano, já está pronto, já foi para revisão, só a editora liberar a impressão e o lançamento. Nesse livro eu trato o desenvolvimento da revelação bíblica da cruz, desde um projeto eterno, elaborado pela Trindade antes da fundação do mundo, como a cruz manifestada ali após a queda de Adão e Eva em pecado, e eu mostro como o projeto da cruz foi se descortinando e se desenvolvendo à medida em que a revelação bíblica também se desenvolvia. E nós caminhamos nos últimos meses, pela graça de Deus, em muitos textos do Antigo Testamento, onde vimos que a Bíblia, ela é uma costura maravilhosa, onde a obra de arte que se pronuncia é o projeto da cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Todo o Antigo Testamento aguardava a chegada do Filho da mulher, que ao subir a cruz e ser morto ali, esmagaria a cabeça da serpente e desfaria a maldição do pecado sobre nós. Todos os santos do Antigo Testamento ansiavam pela chegada do rei, pela chegada do descendente de Davi. E aí nós começamos a estudar também o Novo Testamento, quando Jesus nasce como bebezinho, e sobre ele há promessas maravilhosas. O anjo já começa dizendo, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus se vestindo de pele, ossos, músculos, se encarnando, para nos livrar da maldição do pecado. Nós vimos um velhinho Simeão, que pegou Jesus aos 48 dias de vida. E Simeão disse para José e Maria, olha, esse menino é maravilhoso, mas o fim dele vai entristecer muito você, Maria. Uma espada atravessará a alma dele. Simeão, com aquele bebezinho de 48 dias de vida nos braços, já profetizou que aquela criancinha veio para a morte. Nós vimos Jesus no Monte da Transfiguração, quando ele sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali o seu rosto e suas vestes ficam resplandecentes, cheias de glória, mais intensas que o brilho do sol. E vem conversar com ele Moisés e Elias, representantes de toda a palavra do Antigo Testamento. Moisés, representante dos livros da lei, e Elias, representante de todos os profetas. E Moisés e Elias aparecem, vêm até Jesus para conversar sobre a morte de Jesus, que se daria poucos dias depois ali em Jerusalém. Nós vimos na última exposição, eu acho que no final de junho, sobre a celebração da última ceia de Jesus com seus discípulos. Ele mostrando o significado do partir do pão. É o meu sangue derramado por vocês. Mas a ceia termina e Jesus vai para o jardim do Getsemane. E eu sempre me perguntei, no início da minha jornada cristã, qual foi a necessidade da revelação do jardim do Getsemane? Por que Jesus não saiu direto da celebração da ceia e foi direto para a traição e para a cruz? Por que nós temos tantos versículos que falam sobre o sofrimento de Jesus no jardim do Getsemane? E a explicação, meus queridos, só pode ser uma. Num certo sentido, somente a cruz não era suficiente. O nosso Senhor, para ser um Salvador perfeito, precisava enfrentar o que enfrentou no jardim do Getsemane. E a gente verá rapidamente o que o jardim do Getsemane nos ensina sobre os sofrimentos vicários, os sofrimentos de Jesus nos substituindo, a fim de oferecer um sacrifício perfeito para nos resgatar. Marcos 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus começou a se sentir tomado
de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E Jesus dizia: Abba, Pai. Que oração bonita. Paizinho, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles, Marcos nos explica, estavam pesados e não sabiam o que responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com Judas uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor, Judas, tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Enquanto eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, um bandido qualquer? Todos os dias eu ensinava, eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então, todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas esse jovem largou o lençol e fugiu. Olha como termina, pelado. Esse jovem fugiu na escuridão do jardim do Getsemane, nu. O que essa narrativa do Getsemane nos ensina? Em primeiro lugar, nós temos aqui a descrição de uma profunda angústia de alma do nosso Senhor Jesus. Ele chega no jardim do Getsemane, deixa 8 discípulos um pouco mais distantes, chama para perto de si Pedro, Tiago e João. Judas já havia sido tomado pelo diabo, a fim de trair Jesus, já havia saído para fazer aquele plano maldito com a liderança religiosa. E Jesus pega Pedro, Tiago e João, os seus 3 mais íntimos, e traz para perto de si e diz: orem comigo, eu preciso de vocês. A minha alma está angustiada até a morte. O Filho de Deus experimentou angústia, experimentou pavor, experimentou horror. O Evangelho, segundo Lucas, nos diz que enquanto Jesus orava com lágrimas e em voz alta, imagine aquela cena. Aquele que nunca cometeu pecado, por meio de quem céus e terra foram criados, nesse momento coloca sua boca no pó, se derrama diante de seu Pai e grita, e chora, e geme, está angustiado, suas emoções estão perturbadas. Ele é completamente homem, identificado conosco, além de ser completamente Deus. Lucas descreve que aconteceu um fenômeno em Jesus, que só ocorre em pessoas que estão profundamente estressadas e no limite das emoções. Os poros se dilataram e Jesus começou a transpirar sangue. Isso é um evento médico raro, que acontece em pessoas que são expostas a emoções extremamente radicais. Ele sangra por nós no Getsemane. E por que Jesus geme? Por que Jesus se angustia? Porque ele sabia o que teria de beber mais à frente.
ele teria que beber o amargo cálice da ira de Deus. E é por isso que Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ora, que cálice é esse, gente? Vocês pensam que é a morte na cruz? Vocês pensam que era a traição de Judas? Vocês pensam que seriam as chibatadas dos soldados romanos com um instrumento chamado azorrague, que era um instrumento de tortura cruel? Os bofetões dos soldados romanos, a coroa de espinhos, carregar seminu o madeiro até o Monte da Caveira, ser feito espetáculo público por 6 horas enquanto estava crucificado? Não, não é por isso que Jesus se angustia. Jesus geme, chora, se angustia, porque sabia que teria de beber o amargo cálice da ira de Deus. O Salmo 78 descreve que há na mão de Deus um cálice que está para ser derramado com o furor da ira de Deus. As Escrituras afirmam que, embora Deus seja amor, Deus também é santo. E por Deus ser santo, Deus é justo. E por Deus ser justo, Ele exige que o nosso pecado seja punido. E o nosso pecado é punido com a morte. E o que Deus fará? Ele fará com que esse cálice da ira, destinado a punir por toda a eternidade os pecados do passado, do presente, do futuro, de toda a humanidade, seja derramado em Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Jesus receberá o inferno a nós destinado. Ele sabe o que o esperaria na cruz. Ele sabe o que estava diante dele naquele futuro próximo. E ele geme por isso. Ser feito maldição em nosso lugar. Ser tornado inferno em nosso lugar. E é por isso que ele ora. Queridos, nós choramos pouco. E nos arrependemos pouco. Porque nós não conhecemos quem o Deus que falamos que conhecemos realmente é. Se nós conhecêssemos o quanto esse Deus é santo, 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 puro de olhos, não pode contemplar pecado diante dele, e nos chamou para sermos santos como ele é santo, nós viveríamos em contrição, choraríamos mais por nossos orgulhos, choraríamos mais por essa vaidade tola que nos guia, por esse amor pelo dinheiro que nos cega para essa vida. Nós nos inconformaríamos mais com nossa condição. É por conhecermos tão pouco a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, que nós brincamos com o pecado. Mas Jesus conhecia muito bem, conhece muito bem seu Pai, com quem esteve por toda a eternidade. E por conhecer seu Pai perfeitamente, ele diz: afasta de mim esse cálice. É o cálice do furor da ira de Deus, que será despejado sobre o Filho. Pelo que Jesus sofre mais, gente? Jesus precisa mortificar o seu eu. Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não existe nada mais difícil para aqueles que esperam uma resposta de oração, para aqueles que precisam tomar uma decisão, para aqueles que têm sonhos, receber um não de Deus e se conformar com esse não. Mas Jesus sabia que ele veio para aquele propósito, e é por isso que ele diz: Pai, não leve em consideração o meu desejo, mas prevaleça a sua vontade. Ah, meus queridos, como nós precisamos orar mais nesse sentido. A gente estabelece planos, a gente elabora engenhosidades, e a gente vai atropelando processos, agindo precipitadamente, e aí a gente vai colhendo um monte de fruto podre, tudo porque a gente não parou para esperar, tudo porque a gente não parou para orar e dizer: esses são os meus sonhos. Se não estiverem alinhados com a tua vontade, eu não quero. Prevaleça sobre o meu eu e cumpra a tua vontade em minha vida. Isso é sofrimento, gente. Você mortificar seu eu, dizer não para si, por cabresto em seu ego. Jesus enfrenta esse sofrimento em nosso lugar.
Jesus enfrenta no jardim do Getsêmani a solidão num nível máximo. Queridos, quem foram Pedro, Tiago e João? Jesus era seguido por uma multidão de curiosos, 5.000 pessoas. Essa multidão depois reduzia para um número de 500, aqueles que eventualmente viajavam com ele. Desses 500, reduzia para 70. Era um grupo que estava com ele regularmente, dia a dia. Tanto é que em Lucas capítulo 9, Jesus envia seus discípulos, o grupo de 70, 2 a 2 para pregar o evangelho. Desses 70, Jesus nomeou 12 como seus apóstolos. A continuidade das 12 tribos do Antigo Testamento, representada nos 12 apóstolos. A mesma igreja do Antigo Testamento é no Novo Testamento. Dos 12 ainda reduz para 3. O grupo com quem Jesus nutria mais intimidade, Pedro, Tiago e João. E Jesus olha para esses 3 e diz: eu preciso de vocês, vocês são meus amigos. Momentos anteriores ele disse: vocês não são servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor fará. Vocês são meus amigos. Vocês são queridos do meu coração. Eu preciso de vocês nesse momento. E ele disse: eu estou tomado por aflição. Mas o que esses amigos, por quem Jesus dedicou sua vida por 3 intensos anos, o que esses amigos fazem? Eles dormem. Por que eles dormem? Porque aquele era o sofrimento que o Filho de Deus teria de passar sozinho, para se tornar cúmplice dos nossos sofrimentos, para comungar das nossas dores, a fim de, quando sofrermos, Ele ter autoridade para dizer para nós: eu sei o que você está passando, eu passei a mesma coisa e eu venci, eu triunfei. E em mim você também triunfará, você também será sustentado por mim. Eu sou o seu bom pastor. Eu passei pela solidão, fui abandonado por amigos. Ah, queridos, você dedicar a sua vida a amigos, investir recursos financeiros, seu tempo, sair de casa à noite para acudir um amigo, ouvir alguém, aconselhar, dedicar tempo, abrir tua casa, preparar a refeição, visitar, se sacrificar. E depois ser traído por um amigo assim. Gente, como isso machuca a gente. E Jesus experimentou essa solidão, esse desamparo no Getsêmani. E não somente isso, no Getsêmani, Jesus experimentou a dor de ser entregue nas mãos de pecadores. O texto diz que Judas trazia uma turba armada de pecadores. Veja bem, aquele que nunca cometeu pecado. Aquele em quem nunca encontrou uma mancha em suas palavras. Aquele que somente fez o bem, agora é entregue nas mãos de pecadores. Ah, queridos, mais sofrimento para o Filho bendito de Deus. Acha que termina? Não. O Filho de Deus é traído por um de seus amigos. Na última ceia, Jesus lavou os pés empoeirados, calejados das estradas da Palestina do século I de Judas. Quando Judas veio trair Jesus, gente, olha o amor evidenciado de Jesus por cada um de nós. O amor que vai até o final para nos constranger. O amor que não tem limites. Judas chega já enfeitiçado pela cobiça, pelo agir diabólico, e dá um beijo em Jesus. Gente, o beijo é o sinal do afeto mais profundo. Você beija qualquer amigo? Agora aquela pessoa que é do coração, mas do coração mesmo. Aquela que você chega na casa dela, abre a geladeira para pegar uma fruta. Você se sente em casa. Aí você abraça e dá um beijo. Que expressão de intimidade. Judas tinha essa liberdade com o Senhor Jesus. E Jesus olha para ele e diz: amigo, o que você veio fazer?
É como se Jesus até o último momento estivesse chamando Judas à lucidez. Ser traído por um amigo. Aquele que comia do meu pão me pisou, cumprindo assim a profecia do Salmo 41. Jesus foi rejeitado pela liderança religiosa do seu tempo. Qual era o papel da liderança religiosa? O papel da liderança religiosa era explicar as escrituras do Antigo Testamento e mostrar que Deus é santo. E a lei que Deus estabeleceu por meio de Moisés, dada através de Moisés, mostra que Deus é santo. E que é impossível nós vivermos o padrão dessa lei. E por ser impossível nós vivermos o padrão dessa lei, Deus precisa nos salvar através do sacrifício de um animal inocente. E o sacrifício desse animal inocente já aponta para a chegada do filho de Davi, o descendente da mulher que nascerá, o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo, o servo sofredor. Mas no lugar disso, o que a liderança religiosa fez? Olhou para a lei do Antigo Testamento e disse: eu acho que se nós nos esforçarmos ao limite, nós conseguimos vivê-la. E aí a gente consegue ser salvo por nossa performance. Se tornaram arrogantes, orgulhosos, presunçosos, criadores de fardos pesados, impostos sobre uma multidão aflita. E quando o Senhor chegou, expondo toda a falha da religião do primeiro século, a liderança religiosa foi tomada por inveja e maldade maligna, culminando no suborno a Judas para matar Jesus Cristo. A liderança religiosa deveria apontar para o povo, como João Batista fez: aquele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de me ajoelhar e desatar as sandálias dos pés. Sigam-no. Mas a liderança religiosa, quando foi chamada de sepulcro caiado, bonito por fora e apodrecido por dentro, gente vaidosa, orgulhosa, presunçosa, que gosta de aplausos. E hoje em dia está assim, ó. Está assim. Quando eles foram acusados disso, no lugar do arrependimento, vamos matá-lo. Gente, que sofrimento para o Filho de Deus ser rejeitado pela liderança religiosa. Ver um de seus líderes mais importantes, que é o apóstolo Pedro, falhar. O Evangelho segundo João traz o registro importante de que quando estava naquela bagunça ali, de gente prendendo Jesus, Pedro sacou a espada. Pedro era impetuoso, precipitado. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o Evangelho segundo João dá até o nome, um homem chamado Malco. Olha o que Jesus faz naquele momento, gente. Sendo preso, ele pega aquela orelha caída e reconstitui ali num milagre imediato. Meu Deus! Que amor é esse? Faz o bem a seu algoz. Tem compaixão de quem veio para prendê-lo, escarnecer e matá-lo. Mas ver um de seus principais representantes ali, líderes, falhar, que dor que isso causa para Jesus. Eu vou dizer para vocês, nós pastores sofremos com isso. É claro que respeitando as devidas proporções. Pregamos o Evangelho, ensinamos, treinamos, nos dedicamos, estimulamos. E quando a gente vê pessoas, entra ano, sai ano, tratando essa mensagem sagrada como se não fosse nada de importante, entrando por aqui, saindo por aqui. Gente que não se compromete, gente que não cresce, gente que não amadurece. Gente, isso, eu acho que esse é um dos maiores dramas e uma das maiores dificuldades para o ministério pastoral. Mas nem se compara ao que Jesus experimentou. Porque Pedro disse: ainda que todos esses aqui te neguem, eu vou morrer pelo Senhor. Porque a minha fé
é maior que a deles. O meu compromisso com o Senhor é mais intenso que o deles. E naquela mesma noite, todos nós sabemos o que Pedro fez. Na última negação, o Evangelho segundo Lucas nos diz que Pedro começa a xingar, a praguejar Jesus, dizendo que não o conhecia. E Jesus estava passando, vindo do seu espancamento, e o olhar de Jesus com o olhar de Pedro, que estava em frente a uma fogueira, se encontrou. E na terceira negação, que foi através de uma praga, de xingamentos, Pedro olha e vê que Jesus o olha, o galo canta, e Pedro sai para chorar amargamente. Viu um de seus líderes fracassar num dos momentos mais importantes de sua vida. Podia terminar por aí, né? Mas não. Jesus é abandonado. Todos fogem. Todos. Mas todos mesmo. Até quem não era apóstolo. O Evangelho segundo Marcos é o único texto que traz esse versículo 51. Diz que um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus e eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Há uma certa unanimidade de que esse jovem é o próprio João Marcos, autor desse evangelho, que na época da crucificação de Jesus era um jovem, entre os seus 18 aos seus 22 anos, que fazia parte desse grupo das 500 pessoas, que estava sempre ali simpatizando com Jesus. A mãe de João Marcos era uma líder. Nós vemos no livro de Atos, a igreja se reunindo na casa de João Marcos. E o texto diz que esse jovem estava com um lençol apenas. Talvez ele estivesse demorando a dormir. Adolescente jovem gosta de dormir tarde. E ele viu uma muvuca, um movimento acontecendo na cidade. Opa, deixa eu seguir essa turma, ver o que vai acontecer. Não deu tempo de pôr a roupa, para não perder a turma, colocou só um lençol. No meio daquela bagunça, Jesus sendo preso, alguém disse: ei, eu já vi aquele menino ali, ó. Aquele menino é um dos seguidores. E aí eles agarram João Marcos pela capa. E ele, talvez magrinho, liso, correu, escuridão adentro, nu. Porque nós temos somente no Evangelho segundo Marcos a descrição desse momento, desse jovem. Eu creio que aqui nós estamos diante da autoconfissão de Marcos, pregando o último prego nos sofrimentos de Jesus no Getsemane. Não foram só os apóstolos que o abandonaram, não foi somente Judas que o traiu, não foi somente a liderança religiosa que conspirou contra ele. Eu também o abandonei. Eu também o rejeitei. Eu também fui covarde. Queridos, o que essa narrativa do Getsemane nos ensina? Em primeiro lugar, com muito respeito e cuidado eu digo isso, num certo sentido, somente a cruz não era suficiente. O nosso Senhor precisava passar por traição, abandono, solidão, angústia infernal a ponto de transpirar sangue, traição da liderança religiosa, traição de um amigo íntimo, ver o seu líder em quem investiu muito tempo falhar, ver todos o abandonarem. Ele precisava passar por tudo isso para comungar das nossas dores, das nossas aflições. Ele precisava passar por tudo isso, porque ao comungar de todas as nossas experiências dolorosas e aflições num grau muito elevado, ele ainda assim permaneceu fiel. Mais à frente, diante de Pilatos, ele disse: eu poderia pedir ao meu pai
para enviar uma legião de anjos. E você deve se lembrar que quando Deus enviou um anjo, matou 185 mil soldados do exército da Assíria, numa única noite. Jesus disse: eu poderia pedir a meu Pai para mandar uma legião de anjos, mas eu vim para esse propósito. Ele sofre o que sofreu, passa pelo que passou, e ainda assim vai até a cruz, identificado absolutamente com nossas dores, identificado em todos os aspectos com os nossos dilemas. É por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 4, deixe marcado em Marcos capítulo 14 e vá para Hebreus capítulo 4. Note como a obra de Jesus na cruz é altamente aplicável às nossas vidas. Hebreus capítulo 4. Verso 14 em diante. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E olha o que ele explica. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E porque Jesus se compadece de todas as nossas fraquezas, ele explica. Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas com uma grande diferença de todos nós. Ele nunca pecou. E porque ele se identificou com nossas dores todas, sem nunca ter pecado, é que o autor conclui dizendo: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Os que sofrem, os que são tentados, os que são traídos, os que experimentam solidão, os que estão angustiados à morte, aqueles que são abandonados, aqueles que são prejudicados, caluniados, difamados, que experimentam prejuízos dos mais diversos, vão ao trono da graça, e ele explica, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ah, queridos, que bonito, né? O nosso Senhor passou por tudo o que passou para saber pelo que passamos e ser o nosso consolador perfeito. Como é que a gente pode aplicar isso? A primeira aplicação óbvia que eu vejo nesse texto é: você não está sozinho. Por mais que sejamos pressionados, experimentemos em alguns momentos aquilo que é chamado de a noite escura da alma, lutas diversas, eu e você jamais estaremos sozinhos. Jesus Cristo está conosco em todo o tempo. Segundo lugar, eu entendo que, como aplicação desse texto, nós jamais estaremos sozinhos também em nossas dificuldades. Porque Ele enfrentou todas as dificuldades possíveis ao ser humano, em grau muito alto, para se tornar cúmplice da nossa natureza, para comungar das nossas dores, e quando sofrermos, enfrentarmos desafios, termos um pastor que passou por aquilo, mas triunfou, e nos consolará, nos sustentará, e nos dará nele, e por conta do sucesso de sua obra, triunfo nele. Ah, que consolo é isso, queridos, para as nossas vidas. E eu creio que uma última aplicação é que nós podemos celebrar. Pastor, mas o senhor acabou de falar de sofrimentos no jardim do Getsemane, e a gente vai celebrar? Sim! Nós podemos celebrar porque nós olhamos para a palavra de Deus em retrospectiva. O Getsemane não foi o fim do nosso Senhor. A cruz não foi o fim do nosso Senhor. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele zombou do nosso maior inimigo.
Na cruz ele esmagou principados e potestades, ele triunfou sobre a maldita serpente, o dragão, o diabo, Satanás, Apólion, o acusador das nossas vidas, o leão que ruge, o nosso maior adversário. Cristo triunfou sobre ele na cruz e sobre suas hostes malignas e perversas. Ele esmagou a cabeça da serpente. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele se torna o primeiro fruto de uma grande colheita que virá. Todos aqueles que estiverem nele ressuscitarão em corpos glorificados e incorruptíveis para herdar a vida eterna em novos céus e nova terra. E até lá, porque está chegando o nosso até lá. Gente, o nosso até lá está muito mais perto do que estava ontem. O nosso até lá está se abreviando. Até lá, enquanto nós vivemos sob o sol, nessa vida atribulada, marcada pela maldição da presença ainda do pecado, nós podemos celebrar porque temos um grande consolo. Podemos, com confiança, nos aproximar do trono da graça, porque de lá será derramado misericórdia, graça, socorro, ajuda. A gente pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que obra maravilhosa, gente. Que obra maravilhosa.